Queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima. Hoje eu gostaria de fazer mais uma indicação de leitura para vocês. Então eu estou fazendo algumas indicações para o nosso crescimento, da nossa vida espiritual, na nossa união com Deus nosso Senhor, e também procurando aqui ajudar vocês, para crescerem na espiritualidade da obra de Santos Anjos. Então estou indicando alguns livros. Nós começamos indicando a biografia da Mãe Gabriele, e espero que vocês tenham lido. É um livro que vale muito a pena para crescer, então até tenho ela aqui. Então a biografia Deus é Bom foi o primeiro livro a ser indicado. É um livro muito lindo, posso também deixar aqui na descrição do vídeo. Então este foi o primeiro livro que nós indicamos aqui. E depois, por causa da Quaresma, nós indicamos um livro da Beata Ana Catarina Emmerich, Vida, Paixão e Glorificação do Cordeiro de Deus, que tem coisas muito interessantes ali para nós meditarmos sobre a paixão de Nosso Senhor nesse período quaresmal que nós vamos viver, ou para quem ver este vídeo posteriormente, que nós já vivemos. Neste mês de março, então, eu gostaria de indicar um livrinho que chegou a nós há algum tempo atrás. Nós temos uma assinatura aqui no mosteiro de um clube literário, e o livro chegou a nós e eu fiquei surpreso com o livro. Não esperava e gostei. Eu falei, eu vou olhar, está aqui, é este livro, Meu Anjo Caminhará à Tua Frente, de Georges Huber, um livro que me impressionou. Eu achei muito interessante, não esperava. É editado pela editora Quadrante, então nós temos a assinatura dela e o livro chega mensalmente. Eu fiquei surpreso com o livro. Eu li o livro tem 220 páginas, e então se nós nos aplicamos um pouquinho aqui a ler talvez 10 páginas por dia, em 22 dias nós terminamos o livro, Então aqui eu retomo, é necessário que nós católicos possamos retomar a leitura, Então é através da leitura que nós vamos sendo formados, instruídos na sabedoria que Deus quer nos conceder, não somente na leitura, mas também na leitura. Então, seria importante que nós pudéssemos nos aplicar a isso, a questão da leitura. Então, um pouquinho sobre o livro. O autor, Georges Huber, ele era um suíço que nasceu em 1910. Ele fez doutorado em ciências políticas, sociais e econômicas, e atuou em Roma, sendo correspondente de uma série de publicação de alguns países. Então, alguns países de língua alemã, então Suíça, Alemanha, eu não sei se ele tinha correspondência na Áustria, ele tinha correspondência, se eu não me engano, no Canadá também, e Itália. Então ele fazia diversos artigos também, tem outros livros dele. Então ele se interessava muito por este tema de Santos Anjos, ou a atuação dos anjos, Então ele tem este livro aqui, O Meu Anjo Caminhará à Tua Frente. Ele também tem um outro que fala sobre a atuação do inimigo, só que esse eu não li ainda, se eu não me engano, o inimigo hoje, alguma coisa assim. Este eu não li ainda, mas ele se interessava por este assunto. Então este livro aqui, ele tem a carta prefácio de um abade cisterciense. A introdução é de 1969, desculpe, a carta prefácio do abade é de 1970, mas a introdução do livro é de 69. Então o livro foi escrito ali em 69, 70, e seria importante pensarmos neste período. Muitas confusões haviam na mente dos católicos, Então as pessoas estavam muito perturbadas com muitas coisas, muita crise espiritual, uma crise de fé, e também os santos anjos foram colocados em dúvida. A própria questão, se nós negamos os anjos, consequentemente nós negamos os demônios, porque os demônios são anjos caídos. Então as pessoas, esse negócio é muito fantasioso, e este livro surge então justamente neste período para combater um pouco estes pensamentos que estavam surgindo, Então é bom nós lermos esse livro. É muito interessante mesmo, eu fiquei surpreso. Como membro da obra de Santos Anjos, sacerdote, pregador da obra de Santos Anjos, eu fiquei surpreso com o livro, não esperava que ele colocasse certas coisas muito boas aqui, muito interessantes. Então, o livro é escrito ali em 69 para 70, onde tinha uma crise, nas pessoas, uma crise de fé profunda. Então, o livro tem 221 páginas, editado pela editora Quadrante.
E essa presente edição que eu tenho aqui, ela é de 2024, mas eu já vi que nós temos edições anteriores, né? Acho que a própria Quadrante tinha uma coleção anterior, e eu vi que tem uma outra edição, se eu não me engano, de Portugal, chama-se Éfeso. Nós temos na nossa livraria aqui, na nossa biblioteca. Mas então hoje é este livro aqui que nós temos. Eu vou deixar na descrição aí, no canal do YouTube, mas também no nosso site, o link para comprar este livro, tá bom? Alguns pontos que me chamaram a atenção no livro, e que eu também gostaria que vocês lessem para refletirem, né, sobre essa temática, então se tiverem interesse. Então, alguns pontos que chamaram a atenção no livro. Na introdução, o autor vai mostrar o agir dos santos anjos em toda a história da salvação e na própria vida de Cristo. Isso aqui depois nós vamos retomar também no Catecismo da Igreja Católica, que vai mostrar que os anjos são anjos de Cristo, eles pertencem a Cristo. E eles vão atuar ali onde Cristo está e onde Cristo manda, né? Então, assim como eles cuidaram de nosso Salvador, serviram o Salvador enquanto eles estavam neste mundo, eles servem, nós podemos pensar na tentação de Jesus, e logo depois os anjos se aproximam para servir nosso Senhor. Então ele serve Cristo, o Verbo de Deus é encarnado, e a igreja é como que uma extensão da encarnação de nosso Senhor. Então, se eles serviram o Senhor na sua encarnação, eles vão servir também ainda neste corpo místico dele, que é a igreja. Então aqui o autor vai mostrar como que os santos anjos atuaram em toda a história da salvação passada, presente e futura, como que ele vai agindo, né? Ele vai cuidando da igreja. Então é interessante olharmos isso. E nós devemos ficar atentos de forma especial no agir dos santos anjos na vida da igreja nascente. Então, se nós olharmos o livro do Apocalipse, o livro dos Atos dos Apóstolos, constantemente nós vamos ver a atuação, assistência e ajuda dos santos anjos. Os santos anjos intervêm constantemente no livro dos Atos dos Apóstolos, que é ali o começo da igreja. E este agir dos santos anjos não foi somente ali naquele período. Se nós pensamos no momento que Pedro está preso, quem é que vai libertar Pedro da prisão? O santo anjo. O santo anjo vai lá, solta as cadeias, ilumina o ambiente, manda Pedro se levantar, calçar a sandália, cingir os rins, passa pela guarda, abre a porta, e depois Pedro vai e ele pensava que estava sonhando, de repente ele, nossa, de fato Deus enviou o seu anjo para me libertar. E é tão curioso assim olharmos como que as pessoas estavam tão habituadas com a convivência com o santo anjo de certa forma, que Pedro vai para a casa de Marcos, onde a igreja estava rezando por ele, e aí Pedro bate a porta, a criada vai lá, olha quem está lá fora, vê Pedro, mas ela não acredita que é Pedro, porque Pedro estava preso. Ela vai correndo para dentro e diz, pessoal, Pedro está ali fora. Não pode ser Pedro. Ah, então é o seu anjo. É interessante isso, como que as pessoas estavam tão habituadas assim com a ação dos santos anjos, né? Era uma coisa assim muito concreta. E essa atuação dos santos anjos não parou ali, então o autor vai mostrar isso também, né? Então os santos anjos continuam atuando na vida de cada um e na igreja como um todo. Então isso me chamou muita atenção, né? Que é uma temática que também nós colocamos nos nossos retiros da obra dos santos anjos, o agir do santo anjo ainda hoje, né? Na igreja e na nossa vida. Ainda na introdução, temos um pensamento muito interessante de Santo Agostinho, que eu marquei ali. Santo Agostinho vai dizer o seguinte: aos anjos celestiais que possuem a Deus na humildade e o servem na bem-aventurança, então a estes anjos, está submetida toda a natureza corporal, e aqui é todo o universo, toda a natureza corporal e toda a vida racional. Todo o universo, mas também a vida racional do homem está submetida aos anjos. Só com este ponto aqui já dá para fazer uma palestra. Só com este ponto aqui. De fato, quando nós olhamos a hierarquia dos santos anjos, então nós sabemos que tem 9 coros de santos anjos, e estes anjos se agrupam por hierarquias. Existem 3 hierarquias dentro dos coros angélicos, ou também nós falamos de círculos, então seria a mesma coisa, aqui a mesma realidade, 2 formas de expressar a mesma realidade. Temos 9 coros dos santos anjos, eles se agrupam em 3 hierarquias, então
temos uma primeira hierarquia. A primeira hierarquia tem 3 coros: os serafins, os querubins e os tronos. Depois nós temos uma segunda hierarquia. Esta hierarquia é composta pelas dominações, as virtudes e os principados. E depois a terceira hierarquia, então, é composta pelas potestades, pelos arcanjos e anjos. Então, 3 hierarquias, cada qual com uma função muito específica. Quando nós estudamos essas hierarquias, e neste ano de 2025 eu estou pregando sobre isso nos retiros, então nós vemos que cada hierarquia tem uma função muito clara, com uma missão muito clara para eles. A primeira hierarquia, composta pelos serafins, querubins e tronos, nós chamamos o círculo da adoração. É aquela hierarquia que está constantemente olhando para Deus, contemplando Deus, vendo Deus face a face. É claro, todos os anjos veem Deus face a face, mas eles estão voltados de forma especial para a adoração de Deus uno e trino. Então, essa hierarquia está na adoração de Deus. Então, olhando para a última hierarquia, composta pelas potestades, os arcanjos e os anjos, nós vemos que esta hierarquia está voltada para o cuidado do homem de forma especial e da igreja. Então, estes anjos estão atuando constantemente aqui. A hierarquia do meio, a segunda hierarquia, composta pelas dominações, pelas virtudes e os principados, ela administra todo o universo material. É interessante pensarmos nisso. Então, essa realidade que Santo Agostinho coloca aqui vai ser desenvolvida por outros autores. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino vai falar sobre essa divisão, São Boaventura e outros autores posteriores, né? Então, isso aqui, esse pensamento pontual de Santo Agostinho vai ser depois desenvolvido por outros autores pela teologia. Então, de fato, todo o universo, toda a criação material, toda a criação corporal está submetida aos anjos. Os anjos dominam, organizam tudo isso, e isso está presente na oração do dia 29 de setembro da Liturgia das Horas e na missa que nós celebramos em honra dos Santos Arcanjos. Ó Deus, que organizais de modo admirável o serviço dos anjos e dos homens. O universo está organizado pelo próprio Deus, que se serve do ministério dos anjos. Então isso aqui é um ponto que talvez para vocês passam despercebido assim, né? Mas nós que estamos pregando sobre essa realidade com os santos anjos, ou também vocês vão ver durante os retiros este ano, essa realidade das 9 hierarquias, este ponto aqui chama muito a atenção. Então, também, Santo Tomás vai dizer que Deus envia a sua luz, sua graça, a sua verdade para nós, mas ela vai passando através dos coros dos santos anjos até chegar a nós, porque se ele se manifesta tão fortemente, nós não suportaríamos isso. Então, é próprio do superior iluminar o inferior. Então, as hierarquias celestes vão transmitindo essas graças até que cheguem a nós. Então, a vida racional do homem está submetida também à ação do santo anjo. E aqui fica um ponto também para a nossa vivência com o santo anjo, né? De confiar ao santo anjo. Santo anjo, por favor, me ajuda na meditação, me ajuda na oração, me ajuda nos meus estudos. Então, a nossa vida intelectual está também submetida aos santos anjos, a vida racional nossa. Então, este ponto aqui me chamou muita atenção, já na introdução. Então, assim, como eu falei, é um livro que me surpreendeu, me chamou muita atenção. Um ponto que eu achei curioso no livro, e de fato isso nós contemplamos, nós olhamos o século passado, mas também o tempo presente não é tão diferente, não. Um ponto que eu achei curioso é como que no mesmo tempo, no mesmo momento, se podia ter ideias tão diversas acerca dos anjos. Então ali, no primeiro capítulo, Georges Huber vai falar de um cardeal que afirmava que os anjos estão fora de moda. Não que o cardeal era dessa opinião de que não se precisava dos santos anjos, não, mas ele estava olhando para a sociedade e constatava, nossa, mas parece que para vocês os anjos estão fora de moda, né? As pessoas não querem mais falar dos santos anjos e acham que isso é fantasia. Então ele, este cardeal, professava a fé da igreja e agradecia por aquele pequeno resto, digamos assim, que ainda rezava aos santos anjos e acreditavam neles. Essas pessoas guardam a fé da igreja. Estes que amam os santos anjos, esses que têm a consciência, né, que é posta em nós assim, desde
de criancinhas, né? Os nossos pais vão mostrar, olha, o santo anjo cuida de você. Então, nós devemos guardar esta fé. Então, aqui George Rubers vai mostrar isso, né? E no mesmo período, no mesmo tempo, havia um bispo anglicano que negava os anjos, dizendo que isso era uma coisa fantasiosa. E então, assim, no mesmo período, um cardeal falando, agradecendo pela ação dos santos anjos, e um bispo anglicano falando, não, isso aí é fantasioso, para que falar de anjo? Então é por isso também que o autor, George Huber, pretende expor a fé da igreja no magistério mais recente acerca do tema e também expor a fé da igreja ao longo dos séculos, né? Então, não é um livro de teologia, apesar de que ele coloque coisas ali interessantes de Santo Tomás de Aquino e outros autores. Se eu não me engano, ele até cita um dos nossos padres, padre George Blasco, um sacerdote nosso. Eu tenho até que consultar os nossos padres aqui, mas eu olhei aqui o sobrenome, de fato, eu penso que é um dos nossos sacerdotes, George Blasco. Eu não sabia que ele tinha esse trabalho aqui, eu vou olhar depois com um dos nossos padres, ele até cita um dos nossos sacerdotes aqui. E por isso, então, o autor vai falar, olha, eu vou, então, começar falando sobre o testemunho recente da igreja. O que os pontífices falaram sobre os santos anjos, ou como é a vivência dos pontífices atuais com os santos anjos. Então, para combater este erro, né, do tempo do século passado, ele vai pegar ali os papas que ele conviveu com os mesmos para falar sobre isso, né? Então, no capítulo chamado Testemunhos e Confidências, ali o segundo capítulo do livro, o autor vai mostrar como a convivência dos santos padres, os papas do último século, como eles conviviam com os santos anjos. Então, por exemplo, Pio XI tem uma afirmação muito linda neste livro, assim, impressionante, que o Papa Pio XI disse o seguinte: ao desenvolverem em mim, Pio XI, a devoção ao anjo da guarda, então não sei, a mãe, o catequista, o sacerdote, o pároco, ao desenvolverem em mim a devoção ao anjo da guarda, contribuíram para tudo o que de bem o Papa tinha podido fazer durante a sua vida. Quando inculcaram no Papa a devoção ao anjo da guarda, quando desenvolveram no Papa a devoção ao Santo Anjo, eles contribuíram para tudo o que de bom e de bem o Papa tinha podido fazer na sua vida. Aqui seria bom recordar um pouquinho quem foi Pio XI. Qual é o bem que Pio XI fez? Nós devemos entender que Pio XI foi o Papa que denunciou Stalin. Foi o Papa que fez frente a Hitler e enfrentou ele fortemente. Foi o Papa que resistiu a Mussolini. Então, perseguições tão terríveis, né, de ditadores tão terríveis no século passado, ele teve que enfrentar tudo isso. Como ele pôde fazer isso? Com o Santo Anjo. Isso, palavras dele mesmo, né? Tudo isso ele fez com a ajuda do seu anjo da guarda. E o Papa ainda, Pio XI, recomendava que as pessoas enviassem o Santo Anjo ao anjo da guarda de outra pessoa com quem se deveria ter alguma conversa importante, difícil. Isso é uma prática que nós fazemos. E São Padre Pio também falava sobre isso. Existe um livrinho, não sei se nós temos na nossa livraria virtual, chamado Envie-me o seu anjo, Padre Pio. Este livro é maravilhoso, é precioso e mostra como que Padre Pio era tão unido aos santos anjos. Assim, ele dizia para os seus dirigidos espirituais, olha, se precisar de alguma coisa, me envia o seu anjo. Então por isso ficou este nome, né? Envie-me o seu anjo, Padre Pio. Ele recomendava isso, que nós enviássemos o santo anjo para uma pessoa com quem nós devíamos falar, e talvez a conversa seria difícil, né? E São João 23, que teve, né, convivência com Pio XI, ele aprendeu isso do Papa Pio XI. Então, antes dele se tornar Papa, João 23, ele aprendeu isso com Pio XI. Então, é interessante notar aqui que Pio XI era muito devoto do Santo Anjo da Guarda. E também eu me perguntava, né, início do século XX, Papa Pio XI, durante a leitura eu refletia, né, será que tudo isso, né, este amor que Pio XI já tinha ao Santo Anjo da Guarda, inculcou também em outros bispos que se tornaram papas, será que tudo isso não seria como que uma preparação para a obra de Santos Anjos que iria surgir? Eu achei interessante assim como que Deus foi conduzindo os papas, mostrando o amor ao Santo Anjo, e neste século
surge a obra dos Santos Anjos. Pio XII, então dando um passo adiante, Pio XII, um excelente Papa, um grande Papa, um homem muito santo, muito piedoso, que infelizmente é muito mal compreendido, né, por causa da situação, da questão do nazismo, a Segunda Guerra Mundial, os judeus, e ele fez muito pelos judeus, um Papa valoroso, muito valoroso. Pio XII vai mostrar muito amor ao Santo Anjo da Guarda. Em um texto ele vai dizer que o Santo Anjo da Guarda atua para favorecer, interessante isso, o Santo Anjo da Guarda atua para favorecer a nossa elevação espiritual e para desenvolver a nossa vida de intimidade com Deus. Se nós queremos crescer na vida espiritual, queremos crescer na intimidade com Deus, devemos conviver com o Santo Anjo da Guarda e pedir a ajuda dele. O Papa Pio XII dizia isso. Ele vai dizer até mesmo que o Santo Anjo é um mestre de ascética e mística. Então aqui nós temos a teologia, existe um compêndio interessante, chama Compêndio da Teologia Ascética e Mística, Adolphe Tanqueray. A parte ascética na vida espiritual é aquela parte que eu consigo desenvolver por mim mesmo, né? Então assim, a questão de eu fazer um jejum, uma disciplina, de eu me corrigir dos meus defeitos, dos meus vícios, eu aprender a me calar, a exercer a paciência, a bondade, é aquele esforço que eu mesmo consigo fazer para crescer na virtude. Até aqui é humano. Mas depois chega um momento que Deus vai elevar tudo isso, né? Entra a parte divina, que Deus vai nos auxiliar, é a parte mística. Então o Santo Anjo ele é um mestre de ascética e mística, dos dois passos que nós damos na nossa vida espiritual. Ele é um guia, olha, o Santo Anjo ele é um guia que nos arrasta até o cume. Eu quero chegar ao cume da perfeição da santidade, muito simplesmente, dê uma mão a Nossa Senhora, uma mão ao Anjo da Guarda. Unida a Nossa Senhora, unida ao Anjo da Guarda, nós vamos chegar ao ápice da perfeição. O Papa Pio XII vai dizer isso, né? E o Papa vai nos convidar também a ter uma relação muito íntima com o Santo Anjo. Depois dele, nós poderemos olhar para São João XXIII, que também vai demonstrar um grande amor pelo Santo Anjo. Aqui o autor vai colocar algumas coisas a mais, mas não vou abordar tudo aqui, né? Mas, por exemplo, São João XXIII, ele dizia que rezava a oração ao Santo Anjo da Guarda pelo menos 5 vezes por dia. Então, mostrando, às vezes, vou rezar só quando eu dormir à noite ou de manhãzinha, mais vezes, com mais frequência, pedir a ajuda do Santo Anjo da Guarda. Então, São João XXIII fazia isso. Depois, olhando São Paulo VI, então aqui o livro, como eu falei, foi escrito em 70, não pega os ensinamentos então de São João Paulo II. São João Paulo II tem 7 catequeses sobre os Santos Anjos. Vamos talvez pensar em colocar ali no nosso site, né, para vocês terem acesso, ou mesmo fazer uma publicação. Vamos olhar isso. São Paulo VI, por exemplo, aconteceu que nesse período ali, no pontificado de Paulo VI, os bispos deveriam fazer os catecismos, né? Então o catecismo da Igreja Católica não existia ainda, este catecismo que nós temos hoje, né? Existia o catecismo romano, mas depois o Papa pediu para as conferências fazerem os catecismos, e surgiram catecismos horríveis em alguns lugares, né? Especialmente a Holanda, existe o famoso catecismo holandês, que a Congregação para a Doutrina da Fé teve que intervir, o Papa teve que intervir e falar, não, pode corrigir isso aqui, está tudo errado aqui, muda isso, isso e isso. Então o famoso catecismo holandês, ele vai corrigir, o Papa Paulo VI vai corrigir este catecismo, ele vai exigir que os bispos falem da existência dos anjos, porque os bispos omitiram isso aqui. Os anjos foram criados por Deus, vocês devem falar sobre isso, devem mencionar isso, que existem os santos anjos e eles foram criados por Deus. E os bispos não tinham colocado isso no catecismo, né? Uma grande falha percebida por São Paulo VI. Então, no final deste capítulo, que se chama Testemunhos e Confidências, no final deste capítulo, existe um pensamento maravilhoso e que deve nos levar a refletir. O autor vai dizer o seguinte: é possível que haja um nexo profundo entre a atual crise de fé e o declínio, ou seja, o declinar da crença nos anjos. Repito, é possível que haja uma conexão, haja um nexo entre a atual crise de fé e o declínio na crença dos anjos.
Este pensamento é muito interessante. Isso faz sentido se nós paramos para pensar um pouco. Como eu falei, os seres superiores iluminam os inferiores, os anjos vão passando a luz divina, vão iluminando uma hierarquia a outra, um coro a outro, até que chega a nós. Mas nós podemos pensar também, eu falei de 3 hierarquias, o primeiro círculo, a primeira hierarquia na adoração de Deus, a segunda hierarquia na administração do universo, a terceira hierarquia no cuidado do homem, no cuidado da igreja. Nós devemos pensar, e isso eu vou colocar nos retiros, em uma afirmação de Santo Tomás de Aquino que vai dizer que aos arcanjos está confiada de uma forma especial o culto divino, que se dá na igreja, os sacramentos e a defesa da fé. Aos arcanjos está confiado de forma especial o culto divino, os sacramentos e a defesa da fé. Isso Santo Tomás vai falar na sua Suma Teológica, ou Suma contra os Gentios, a Suma Teológica mesmo. A defesa da fé é confiada aos arcanjos. Uma vez que nós negamos a existência dos anjos, nós vamos ter também uma crise de fé. Então, na teologia existem alguns conceitos interessantes, e um ponto chama-se analogia da fé, onde se você nega uma coisa, um dogma na teologia, você vai dar uma sequência de negações a outros pontos, porque todos os dogmas estão interligados. Então, imagina, por exemplo, o pensamento de que Nossa Senhora não é mãe de Deus, essa heresia presente por aí. Então, Nossa Senhora não é mãe de Deus, tá bom? Imaginemos que nós aceitemos este ponto. Ah, tá bom, ela não é mãe de Deus, tá? Mas ela é mãe de Cristo. Bom, se ela é mãe de Cristo, mas ela não é mãe de Deus, Cristo não é Deus. E aí começa então uma série de problemas que vai surgindo. Então assim, bom, mas se Cristo não é Deus, ele não pôde nos redimir. Tá vendo? Isso aqui é a analogia da fé. Uma vez que você nega um ponto da fé, um dogma, você está negando vários outros pontos. Então aqui nós devemos tomar cuidado com isso, né? E aqui então pode acontecer isso, né? Será que essa crise de fé hoje não está ligada também à falta de fé no anjo? Então, essa negação dos santos anjos, o declínio da crença nos anjos, é uma coisa muito interessante. E os santos anjos estão ligados, né, com a defesa da fé. Então, isso me levou a refletir também. E um autor vai até mesmo afirmar que interessante também, negar a existência dos anjos é rasgar uma página a cada 2 da Sagrada Escritura, porque a Sagrada Escritura está permeada da ação dos santos anjos. Se eu nego a ação, a existência dos santos anjos, a cada 2 páginas da Bíblia eu vou estar rasgando uma, diz este autor. Muito interessante, então. Bom, poderíamos falar muitas coisas sobre este livro, que vale a pena, tá? Então, uma indicação aí. Mas eu gostaria de me ater em 3 citações específicas do livro, aqui de uma forma especial para vocês. Então, apenas 3 citações. Em primeiro lugar, quem tiver o livro, está na página 99. Conta-se na vida dos padres da igreja, né? Então esses padres antigos, conta-se na vida dos padres que um dia o solitário Santo Isidoro subiu ao telhado da sua cabana acompanhado pelo abade Moisés. Então, Santo Isidoro vai com o abade Moisés para o seu telhado, o telhado da sua cabana, e a este abade Moisés era a quem o demônio da impureza vinha tentando já havia algum tempo. Olha para o ocidente, disse Isidoro ao seu visitante. O abade Moisés viu uma multidão de demônios fazendo um tumulto furioso, como se estivessem preparando para um combate. E depois o solitário, Santo Isidoro, acrescentou, olha para o oriente. E o abade Moisés viu uma multidão inumerável de anjos santos, o exército dos poderes celestiais, mais resplandecente que o próprio sol. Esses que viste no ocidente, disse o eremita,
são os que atacam os santos. E o próprio abade Moisés estava sendo atacado pelo demônio da impureza, né? Estes são os que atacam os santos. Os demônios atacam os santos. Os que viste no Oriente são os que Deus envia para socorrer os santos. Os santos anjos vêm em socorro dos santos. Tens de reconhecer que o número e a força estão do nosso lado, porque os anjos são mais numerosos. O santo abade Moisés voltou então para a sua cela reconfortado, sabendo, eu estou sendo tentado sim, mas a multidão de anjos que está ao meu lado é muito maior do que o exército dos inimigos. Então, uma história muito bonita que vale a pena para a nossa meditação aqui. Outro ponto, então faço mais só 2 citações para terminarmos aqui o vídeo. Uma mística dizia o seguinte: quando a alma está unida aos santos anjos, experimenta como que um acréscimo das suas faculdades. O astrônomo que aproxima a sua vista de um telescópio, então nós temos um telescópio aqui, então a gente consegue ver tantos detalhes assim na Lua, né? Então, um astrônomo que se aproxima de um telescópio descobre horizontes que a intensidade da sua vista natural não alcança, ou podemos pensar até mesmo no microscópio. Eu olho uma coisa a olho nu, eu estou vendo, tem alguma coisa ali, eu olho para o céu, tem uma estrela ali, mas quando eu olho com um telescópio ou um microscópio, nós vemos assim coisas maravilhosas, seja no macrocosmos, seja no microcosmos. Então, este instrumento nos possibilita a visão maior, mais ampla, mais clara. E aí a mística vai dizer o seguinte: o efeito produzido na alma é mais ou menos análogo quando, pelo contato espiritual que a une ao anjo, experimenta uma súbita extensão da sua inteligência e amor. Assim como uma pessoa que se aproxima de um telescópio para ver o macrocosmos, ou um microscópio para ver o microcosmos, assim também uma pessoa que se aproxima do santo anjo, ela vai crescer nessa intimidade com Deus, no amor a Deus, na sua relação com Deus. O santo anjo ele é este instrumento que nos possibilita esta abertura para a ação divina. Este então é um segundo ponto, né? Este maior conhecimento de Deus nos vem também por meio dos santos anjos. Um último ponto que eu coloco aqui sobre essa administração dos santos anjos de todo o universo, não é um defeito de Deus, né? Então isso aqui é uma heresia, um erro protestante, uma heresia protestante, que acha que Deus tem que fazer tudo sozinho, ele não precisa fazer de ajuda de ninguém. É claro, Deus não precisa, não precisa mesmo não, mas ele quer contar com os anjos, né? O seu amor, ele quer se difundir através de outros instrumentos, né? Então, Santo Tomás vai dizer o seguinte: o amor de Deus não se limita a dar a existência e a vida aos seres. Santo Tomás tem uma frase no Catecismo maravilhosa: aberta a mão pela chave do amor, as criaturas surgiram. Ou seja, pelo amor de Deus, o amor do próprio Senhor abriu a mão. Então, aberta a mão pela chave do amor, surgiram as criaturas. Pensamento maravilhoso, que lindo. Então, Deus não se limita somente a dar a existência aos seres, né? Essa vida aos seres. Comunicar a vida e a existência aos seres. Na sua necessidade de difundir-se, ou seja, o amor de Deus, ele quer se difundir. E nessa necessidade de se difundir, ele vai comunicar aos seres também a dignidade de causa. Vamos entender. Este amor dá à flor a possibilidade de produzir sementes. E essas sementes vão ser o quê? Germes de outras flores. O amor vai se comunicando desta forma, né? Ele não somente cria e mantém na existência, mas ele permite que essa coisa criada, essa criação, seja causa de uma outra coisa, para que possa, assim, o amor ser difundido, né? Então, interessante. E aí ele continua, né? Ele dá então à flor a possibilidade de produzir sementes que vão ser germes de outras flores. Ele dá ao homem e à mulher a faculdade de transmitir a vida a outras criaturas humanas. Então o homem se torna causa de outras criaturas. Associa, o amor de Deus, associa os sacerdotes à sua obra de difusão da verdade revelada e da vida sobrenatural por todo o mundo, né? Então nós sacerdotes, pela pregação
pela celebração dos sacramentos, nós difundimos a verdade de Deus e a vida sobrenatural por todo o mundo. Que coisa maravilhosa! O amor de Deus permite tudo isso. E do mesmo modo, associa os anjos à sua obra de criação do universo. Deus poderia cuidar do universo sozinho? Poderia, claro. Mas na sua bondade, no seu desejo de difundir-se, ele permite que as criaturas sejam causas também para outras criaturas, né? Então, aqui, este livro vale muito a pena. Não é um tratado de teologia, mas tem também pensamentos teológicos muito bons. E vale a pena mesmo, para nós que estamos na obra de Santos Anjos, ou para o católico em geral, ler este livro, tá bom? Espero que tenham aproveitado o vídeo e que vocês possam também crescer cada vez mais no amor a nosso Senhor. Mas para crescer no amor ao Senhor, devemos conhecer o Senhor. Nós não amamos aquilo que nós não conhecemos. Que Deus te abençoe, te guarde e faça santo. Fiquem com Deus e com a Virgem Maria.